As mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Dizemos: os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Que todos reconheçam que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Levantamos o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor, com as nossas ofertas e com tudo que somos. A tua igreja, você pode dizer: a tua igreja te adora. Aleluia. Amém? Vocês ainda querem ouvir a voz de Deus? Eu também. Eu tenho certeza que Ele vai falar com a gente. Tem um livro aqui que eu estou lançando agora, que eu vou ler ele aqui. Eu queria te convidar a abrir comigo a tua Bíblia. Lá em Mateus capítulo 16. Eu tenho certeza que alguns já leram esse texto, outros ainda não leram, mas talvez já tenham ouvido falar. Eu queria te convidar a gente refletir um pouquinho hoje sobre esse texto, que tem algo sobrenatural para as nossas vidas. Mateus capítulo 16, versículo 13 até o 19, até o 20. Ele vai dizer assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondeu Simão Pedro e disse:
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos, dizendo que a ninguém revelassem ser ele o Cristo. Amém? Essa é uma passagem muito interessante, que eu acho ela maravilhosa. E eu não sei os outros pastores, outros pregadores, normalmente quando eu estou em casa pregando, preparando para uma pregação, eu fico naquela, será que isso é de Deus? Será que isso não é? Será que isso é da carne? E aí eu sempre levo uma quando eu chego no culto. Porque aí eu chego no culto, aí a Aline abre o culto dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? E aí eu fico, eu acho que era. Eu acho que tirou as dúvidas agora. Mas o que eu acho mais interessante é justamente dentro dessa palavra, é justamente essa questão da revelação. Porque a gente às vezes caminha muito baseado naquilo que a gente vai conhecendo acerca em que os outros vão nos ensinando, ou muito baseado só naquilo que a gente acha que está certo, e esquece que tem uma coisinha chamada revelação. Semana passada o pastor estava falando aqui sobre isso também, lembra? Falando sobre a revelação sem a palavra, e a palavra sem a revelação. Que existe uma importância muito grande entre caminhar os dois juntos. Tem que ter a revelação, mas tem que ter a palavra. Tem que ter a palavra, mas não pode faltar a revelação. Porque o apóstolo Paulo ampliou esse texto dizendo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra sozinha mata. A letra sozinha transforma fogo em pedra. Mas a revelação traz o fogo de volta. Por que eu estou falando de revelação? Porque, na verdade, essa frase de Pedro, essa declaração de Pedro, nada mais é do que uma revelação do Espírito que ele teve. É interessante que essa palavra fala de um diálogo entre Jesus e os discípulos. Eles estavam conversando naquele momento. Na verdade, se você ler uns versículos antes, você vai perceber que Pedro, Tiago, João, o restante dos 12, Jesus, eles estavam viajando. Eles saíram de um lugar e estavam indo para o outro, para Cesareia, para naquele lugar pregar o Evangelho. Isso daqui faz parte de uma conversa que eles tiveram entre o grupo. Não era uma conversa da multidão, era uma conversa de Jesus, face a face com os discípulos, falando sobre o que estava acontecendo, como as coisas deveriam acontecer. Ele vem falando sobre o fermento. Ele fala para a gente não misturar o fermento dos fariseus, ou seja, a doutrina dos fariseus. Tem toda uma revelação por trás desse texto. E aí, de repente, eles chegam e Jesus olha para a multidão, e eu fico imaginando Jesus olhando para a multidão. Porque eu gosto de ler o texto, eu gosto de tentar, pelo menos, viajar no texto. Eu fico olhando Jesus, fico tentando ver Jesus, olhando para aquela multidão e tentando perceber o que a multidão estava dizendo. E ele começa a olhar e começa a dizer, cutucar os discípulos, o que eles estão falando de mim? Vocês estão lá, eu sei que vocês estão lá. O que a multidão está falando de mim? O que a multidão diz ao meu respeito? Eu imagino um levantando e dizendo, Jesus, tem gente lá que fala que tu é o profeta. E aí levanta um outro, tem gente falando que tu é Jeremias. Tem gente que fala que tu é Ezequiel. Tem gente até que fala que tu é Elias. Jesus, João Batista morreu ontem, mas já tem gente dizendo que o senhor é João Batista. Tem muita gente dizendo muita coisa acerca de Jesus. No nosso meio tem muita gente dizendo muita coisa acerca de Jesus. No nosso meio na igreja, no nosso meio fora da igreja, no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, no site, seja lá onde for, tem muita gente dizendo muita coisa de Jesus. Tem gente de toda parte do mundo. Agora, o que faz a diferença não é o que dizem de Jesus. O que faz a diferença é a revelação que eu tenho de Jesus na minha vida. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue perceber e entender o que Jesus está fazendo? Porque a gente perdeu a visão
da revelação de Jesus na nossa vida. Quando a gente perde a visão de quem é Jesus na nossa vida, não interessa o que Ele está fazendo na vida dos outros, porque Ele vai continuar sendo um ninguém para nós. No máximo, um cara famoso. Porque perdeu a revelação de quem Jesus é aqui dentro. A revelação de Jesus não começa aqui. A revelação de Jesus começa aqui. Quando eu começo a entender quem é Jesus na minha vida. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Porque a pergunta de Jesus muda. E olha como ela muda. Tá bom, a multidão diz isso. Mas a multidão anda longe de mim. A multidão ela tem um monte de tipo de gente. Faz o seguinte, quem é Jesus para vocês? Jesus muda a pergunta. Antes ele perguntou quem ele era para a multidão. Antes ele perguntou quem ele era para as pessoas que só seguiam Jesus. Eu tenho pouca gente no meu Facebook. Tem gente que tem 1 milhão, 2 milhões, 3 Facebook, 4 Facebook. Tem gente lá que talvez você nem conheça no teu Facebook. Eu fico imaginando Jesus na época, se tivesse Facebook. Ele ia ter uns 15. Quantos grupos Jesus ia participar no WhatsApp? Acho que ele ia botar silencioso igual eu, bota silencioso em tudo. Pastor, você demora a responder, a gente manda mensagem, você não responde. Eu falei, eu sei, eu estou trabalhando, alguém tem que fazer alguma coisa nesse país. Brincadeira. Mas, às vezes, eu fico imaginando quantas pessoas seguiam Jesus, porque hoje seguir ainda é mais fácil que naquela época, lembra? Estou seguindo. Clicou, está seguindo. Apertou o botãozinho, está seguindo. Comprou um celular, está seguindo. Pegou um celular emprestado, está seguindo. Naquela época também tinha um monte de gente seguindo Jesus. Agora, ele faz uma pergunta não para quem está seguindo ele. Porque seguir hoje é uma coisa, seguir amanhã é outra. Eu posso segui-lo hoje e amanhã não seguir mais. Ele faz uma pergunta que muda a história. E eu queria fazer a mesma pergunta para você. Mas vós, quem dizes que eu sou? E você? Quem você diz que Jesus é? Fez esse silêncio na Filadélfia. Mas esse silêncio é bom. Esse silêncio fala de reflexão. Quem é Jesus para você? Porque é muito fácil a gente seguir um cara famoso. É muito fácil a gente seguir uma história. É muito fácil a gente achar algo bonito. É muito fácil. Mas Jesus não quer que pessoas o sigam. Jesus quer que pessoas tenham revelação verdadeira de quem Ele é. Porque seguir é muito fácil. Difícil é andar debaixo da revelação. Quer saber por quê? Porque seguir Jesus qualquer um pode fazer. Agora, andar com Ele, só quem está disposto a andar mesmo. Quem é Jesus para você? Quando a luta bate, quando o vento sopra, quando as coisas não vão bem, quem é Jesus para você? Quando o problema chega, quando a morte bate à porta, quando o ente querido se vai, quem é Jesus para você? Quando teu filho não vai bem, quando tua esposa não faz o que você queria que você fizesse, quando teu marido deixa a toalha em cima da cama, quem é Jesus para você? Coisas simples, né? Quando alguém faz uma coisa que você não gostou, quando o vizinho liga o rádio mais alto e coloca o sertanejo universitário misturado com funk gospel para tocar do teu lado, naquela altura, quem é Jesus para você? Quando o motorista do ônibus avança e te deixa para trás, quando a moça do mercado, lá do caixa do mercado, não te atende bem,
Quando você passa, alguém te dá um esbarrão, ainda te xinga. Quem é Jesus para você? E a doença? Já viu quando a doença vem? E quando a doença vem? Quem é Jesus para você? E quando o medo bate a porta? E quando o pecado vem? Quem é Jesus para você? Quando você está sozinho. E quando eu digo sozinho é no sentido de solidão. Quando você se sente sozinho. Quando você no teu coração acha que todo mundo te abandonou. Quando você no teu coração acha que as pessoas foram embora. Quem é Jesus para você? Quando teu pai não supre a tua carência emocional. Quando a tua mãe não te ama do jeito que você queria. Quando teu filho não te obedece. Quem é Jesus para você? Porque é muito fácil a gente falar de Jesus. A gente pregar Jesus. A gente conhecer a história de Jesus. Mas e quando eu estou sozinho? Que não tem ninguém me vendo. Quem é Jesus para mim? Tem gente que talvez a pergunta seja: quem é Jesus para você quando tudo vai bem? Quando tem dinheiro no bolso? Quando a conta bancária está cheia? Quando a fama está lá em cima? Quem é Jesus para você? Porque a gente só pode ter revelação de Jesus quando as coisas que nos apertam, que nos fazem perder a visão, quando essas coisas acontecem, é que a revelação de Jesus é mostrada. E eu queria que você começasse a pensar quem Jesus tem sido na tua vida. Porque todos nós podemos ter a todo momento visões de quem é Jesus. Tem gente que hoje que ainda vê Jesus como um profeta, como é o cara da revelação. Eu busco Jesus porque eu quero que ele me revele alguma coisa, porque eu quero que ele revele a minha vida, porque eu quero saber se eu vou ser bem sucedido, porque eu quero saber se eu vou ser rico, se eu vou casar, se eu vou ficar solteiro, se eu vou conseguir algum trabalho bom, se eu vou passar na escola, se meu marido vai voltar, se minha esposa vem. Eu quero saber, porque eu estou procurando só o profeta. E aí nessa busca pelo profeta, eu estou preocupado em buscar Jesus em alguns lugares, só porque eu quero saber se a minha vida vai ser boa, ou se a minha vida vai ser ruim. Porque eu só quero o profeta. Eu não quero Jesus. Eu só quero a revelação. Na verdade, eu só quero aquilo que me satisfaz. Eu não quero aquilo que vai me fazer ter alguma vontade de largar algo. Eu quero aquilo que me satisfaz. Eu quero aquilo que me faz bem. E aí Jesus para mim é só um profeta, e só é profeta se ele for profeta para me falar uma coisa boa. Porque se ele for profeta para me falar coisa ruim, eu não quero mais Jesus na minha vida. Aí eu quero só o Jesus de outras coisas. Porque eu quero o profeta que fala que as coisas vão ser boas. Eu quero o profeta que me mostra algo bom para a minha vida. Tem gente que vê Jesus como médico. Só está com Jesus quando a doença bate. E aí quando a doença bate, Jesus é o médico dos médicos, né? Agora vamos lá, porque ele é o médico dos médicos. E agora eu vou lá porque eu quero receber a cura do Senhor. E aí chega, chora, dança, pula, grita. Mas só quer Jesus porque ele é o médico. Porque está buscando. Tem gente que vê Jesus como rei. Isso não é bom não, Ronito? É e não é, depende. Porque tem gente que vê Jesus como rei e a sua única maneira de estar na igreja é pela imposição. Não está na igreja por quem é Jesus. Está na igreja porque é imposta a ele uma regra, uma doutrina, que se ele sair daquilo dali, ele vai para o inferno porque Jesus é o rei do universo. E Jesus vai jogar ele no inferno. E aí só segue Jesus porque ele é o rei. Porque é imposto isso a ele. Quem é Jesus? Não, ele é o rei. E aí eu só sigo esse Jesus e há uma imposição. Porque se Jesus não estiver comigo, eu vou para o inferno. Ou melhor, se eu não estiver com ele, né? Eu não quero ir para o inferno. E aí Jesus se torna o rei. Ele é o rei da minha vida. Ou ele é o Senhor da minha vida. E é interessante que o Senhor e o rei têm duas coisas diferentes. Um é imposição e o outro é obrigação. Quando eu vejo Jesus só como Senhor, eu vejo como obrigação. E eu não estou ali porque eu tenho que estar. Eu faço porque eu tenho que fazer. E aí você vê músicos que só cantam porque tem que cantar.
pastores que só pregam porque são pastores. E assim vai. Porque é uma obrigação. E a paixão foi embora. O amor foi embora. E aí eu não estou na escala hoje, pastora Verônica, eu não venho no culto. Porque eu não estou na escala mesmo. Eu não tenho a obrigação de estar ali. Jesus para mim é só quando eu sou obrigado a estar. Se eu não estou na escala, eu fico em casa. Assisto o culto pela internet quando assisto, né? Mas é uma obrigação. Tem gente que vê Jesus como uma obrigação. Só que, sinceramente, as pessoas mais felizes são aquelas que não veem Jesus como um Senhor, nem como um rei, nem como um profeta e nem como um médico. As pessoas mais felizes são aquelas que veem Jesus como ele realmente é. O amigo que está disposto a estar do teu lado. O amigo que é um rei. Por acaso ele é um rei, aspas, né? Mas é o amigo que é um rei. O amigo que é senhor de todas as coisas. O amigo que é o profeta que sabe de tudo. O amigo que é o médico dos médicos. Porque quando as pessoas veem Jesus dessa maneira, pode acontecer o que for, mas elas permanecem firmes naquilo que elas têm como propósito. O vento, tem aquela música antiga, né? O vento sopra e me balança. Eu não vou cantar, porque senão vocês vão se apaixonar e eu vou ter que gravar um CD. Mas a música diz, o vento sopra e me balança para lá e para cá, mas eu não caio. É um livramento, porque o vento sopra para lá e para cá e a pessoa não cai. É um livramento. Mas o vento sopra para lá e para cá e eu não caio. Porque a pessoa que anda com Jesus, tendo a revelação de quem ele realmente é, anda baseado na visão do rei, do profeta, do médico, do Senhor, mas acima de tudo, do amigo. E aí a gente começa a ver Jesus de forma diferente. Porque Jesus até então, para alguns, é só uma história. Eu conheci um cara que falou, não, eu creio em Jesus da história, mas eu não creio em Jesus do Filho de Deus. Eu falei, então, filho, você não crê em nada. Porque crer em Jesus história é igual crer em qualquer outra pessoa da história. Tem gente, então, que é Napoleão. Porque tem gente que conhece a história de Napoleão de alto a baixo. Todos os detalhes da vida de Napoleão conhece. Conhecer Jesus como história é como conhecer Hitler. Não faz diferença se ele foi bom ou se ele foi mal. Porque a história é só história. Se não tiver a revelação do Cristo, Filho de Deus, as coisas não mudam. As coisas não mudam. Porque o que muda a minha vida é a revelação de quem Jesus é. Como ele realmente é. Não é só a história. Não é só entender da história. Não é só conhecer a história. Saber de quem Jesus é filho. Quem foi pai, quem foi mãe, quem foram irmãos, quem foram primos, vizinhos, amigos, parentes. Isso tudo é fácil. Qualquer pessoa, até eu e você, temos uma história. Talvez não tão grande, mas nós temos. Tem gente que conhece a nossa história. Um político tem a sua história. Um professor tem a sua história. Um médico tem a sua história. Agora, quando a gente fala de Jesus, ele não tem a sua história. Ele tem a nossa história. Porque, como diz Paulo, tudo converge em Cristo. Todas as coisas convergiram nele, por ele e para ele. Jesus só é o cara. Se fosse hoje, né? O apóstolo escrevendo o texto, ele dizia, Jesus é o cara dos caras. Porque ele tem todo o poder nas suas mãos. Mas ele decidiu largar o poder e ser nosso amigo. E é essa revelação que Pedro teve. Talvez você não entenda, ou não estivesse entendendo, mas quando Pedro declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele não entendeu só a questão do amigo, mas ele entendeu que ele estava ali por causa dele. Quando eu entendo que Jesus é o Cristo, eu entendo que a revelação da cruz é muito maior do que um cara pendurado no madeiro. Quando eu entendo que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, eu entendo que a revelação da cruz é mais do que um cara pendurado no madeiro.
Porque caras pendurados no madeiro teve dezenas, milhares. Mas aquele dali, ele era diferente. Eu lembro que quando eu me converti, eu ficava perguntando, mas o que Jesus tem de diferente? Porque eu já ouvi história de um monte de gente que morreu por um propósito. Pessoas que morreram por um propósito. O que é que faz Jesus diferente? O que é que a revelação da cruz faz Jesus diferente? Simples, porque Jesus não morreu só na cruz. Jesus só era tudo e decidiu ser nada. Jesus só era Deus e decidiu ser criação. Jesus só tinha todo o poder e decidiu viver como não tem nada. Jesus tinha todas as riquezas do universo, conhecidos e desconhecidos. E ele decidiu nascer numa manjedoura. Por causa de uma coisa só, a humanidade. Quando eu comecei a entender que a revelação da cruz é mais do que só um cara morrendo no madeiro, eu comecei a entender que era o dono de todas as coisas morrendo naquele lugar, por minha causa e por tua causa, eu comecei a entender a revelação de Pedro. Porque essa revelação de Pedro é o que faz a diferença. Do cara morrendo por nós. Mas não é um cara qualquer. Não é uma pessoa qualquer. Ele só tinha o status de filho de Deus. E decide morrer por nós. E aí a gente começa a entender que esse homem chamado Jesus, ele quer nos levar muito mais além do que a gente tem ido hoje. Onde você quer chegar? Conhecer Jesus te faz até mudar os teus limites. Conhecer Jesus faz você mudar até a tua história de vida. Porque quando a gente conhece Jesus, na intimidade de quem Ele realmente é, e existem perguntas que Jesus só vai fazer para quem Ele é íntimo. Quando a gente conhece Jesus dessa maneira, nossa vida muda. Nosso jeito de ver as coisas mudam. Nosso jeito de olhar as pessoas muda. Nossa maneira de ver a nossa própria história muda. Porque a gente começa a entender que Jesus é o nosso amigo. É o Deus Todo-Poderoso, mas é o nosso amigo. É o Filho de Deus, mas é o nosso amigo. E olha que eu acho mais interessante. Jesus quer nos levar a ir muito mais além. João, capítulo 15, versículo 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me conhecestes vós a mim, não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ninguém tem maior amor do que este, do que dar a vida pelos seus amigos. Sabe o que Jesus fez? Jesus ampliou a visão de Pedro. E Ele quer ampliar a nossa visão. Sabe quem Jesus é? Mais do que você tem visto. Ele quer ser teu amigo. E como amigo, Ele quer ser tudo para você. Como amigo, Ele quer ser teu médico, sim. Como amigo, Ele quer ser teu rei, sim. Como amigo, Ele quer ser teu profeta, sim. Como amigo, Ele quer ser tudo para você. Porque o apóstolo Paulo diz que todas as coisas, tudo, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. A minha vida é dele. A tua vida é dele. Tudo que a gente tem, tudo que a gente vier a ter, são dele, por ele e para ele. Só que ele só quer que a gente tenha um entendimento. Vós sois meus amigos. Vocês são meus amigos. Jesus só quer te chamar de amigo. Porque essa amizade mudou a minha história e a tua.
e pode mudar ainda mais. Essa história faz a gente mudar o nosso caráter, a gente mudar o nosso jeito de ser, mas nos leva para uma vida muito melhor. Eu queria te convidar a ficar de pé. E eu queria mais uma vez te fazer essa pergunta. Quem você diz Jesus ser para você? Quem Jesus é para você? É só a história? É só um amigo? Se for só um amigo, tá bom. Mas sabe o que eu acho maravilhoso? Olha como ter convicção de quem Jesus faz diferença. Logo depois desses eventos, Jesus vai para Jerusalém. Jesus é preso, humilhado, maltratado, crucificado. E aí tem dois personagens muito diferentes nessa história. Dois traidores. Um traiu por causa de dinheiro. O outro traiu por causa de status. Um traiu por moeda de prata. O outro traiu por causa do que traiu porque queria ser conhecido como alguém que não era. Duas pessoas. Um chamado Pedro, um outro chamado Judas. O cara chamado Judas, que só tinha a revelação de Jesus, talvez como um grande homem, traz Jesus e se mata. O personagem chamado Pedro traz Jesus e se humilha. E depois de se humilhar, se transforma em um dos maiores homens que a história já viu. Todo lugar, com preconceito ou sem preconceito, onde quer que a gente vá, que o evangelho seja pregado, uma das primeiras pessoas que só conhecida pelo evangelho é um cara chamado Pedro. Tem uma basílica só para ele, que a igreja lá em Romana, que a igreja católica romana montou. Você acha que foi à toa? Independente de religião ou qualquer outra coisa, você acha que eles montaram uma basílica à toa? Vou te falar por quê. Porque a revelação de quem Jesus é mudou tanto a história de Pedro, que ele nunca mais foi o mesmo. E até depois de errar, ele conheceu a revelação do amigo que chama de volta. E um dos maiores homens da história é um cara chamado Pedro. Porque ele conheceu Jesus como amigo. Porque ele entendeu Jesus como amigo. Porque ele viveu com Jesus como amigo. Porque ele morreu com Jesus como amigo. Porque ele decidiu não mais seguir Jesus. Ele decidiu caminhar com Jesus. Quando eu tenho a revelação de quem Jesus é, eu não sigo mais Jesus. Eu caminho com Ele. Eu queria te convidar a você a fechar os teus olhos essa noite. Enquanto eles tocam esse louvor baixinho, eu queria te convidar a rever talvez os teus conceitos. Quem tem sido Jesus para você? Quem tem sido Jesus na tua vida? Para você que está no ministério, que está trabalhando no ministério, quem tem sido Jesus no teu ministério, para a tua vida no teu ministério? Quem é maior hoje, Jesus ou o teu ministério? Você que não está em ministério nenhum, faz uma análise. Quem tem sido maior na tua vida hoje? Jesus ou uma outra coisa qualquer? Quem tem sido maior para você? Jesus ou qualquer outro projeto? Enquanto eles tocam, eu quero te dar alguns minutos para você fazer a tua reflexão e você entrar na presença de Deus agora e você falar para Ele quem Ele tem sido para você. Eu quero
Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus, eu quero estar neste lugar, onde o pecado é perdoado, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar com o Senhor, eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfrie, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor Jesus, é onde quero estar, em tua presença, Senhor Jesus. Você pode se render a Ele nessa noite. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Quando você anda com Jesus, não importa o que aconteça. Quando a revelação de quem Jesus é na tua vida vem, não importa o que você passe. 5 minutos eu vou te contar um segredo. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu conto de novo. Se já tiver contado. Quem conhece a nossa história sabe que eu não vim de uma família rica, mas também não vim de uma família pobre. Minha família sempre teve tudo, graças a Deus. Meu pai era empresário, é ainda, né? Empresário. Tá aqui minha madrinha, né? Conhece a gente desde quando eu nasci. E a gente tinha tudo. E um dia a gente perdeu tudo. A ponto da gente morar numa casa emprestada, que eu lembrava da música todos os dias. Não tinha porta, não tinha nada. Era uma casa muito engraçada. A porta era uma madeira que a gente colocava na parede e prender para fechar a porta. A janela existia, mas não estava pregada ainda porque não tinha onde pregar. Só tinha um buraco e a gente botava uma madeira para tapar. A primeira vez que eu orei naquela casa, eu comecei a orar e eu comecei a falar com Jesus. Meu coração estava doendo. Na hora que eu abri o olho, estava uma fumaça enorme. Eu falava Jesus e comecei a falar: mãe, tá, glória de Deus está aqui. Não, Ronito, eu estou varrendo a casa. Porque ela começou a varrer porque não tinha piso. E aquilo dali começou a subir aquela poeira. Eu falei: mãe, para que está varrendo o barro? Ela falou: eu sou pobre, mas sou limpinha. E ela começou a varrer o barro. E eu lembro que a primeira vez que eu orei naquele lugar, eu falava: Deus, o que eu estou passando aqui? O que eu estou fazendo aqui? E a única coisa que eu lembro é que o Espírito Santo falava ao meu coração: Juanito, você está aí, mas eu estou aí contigo. Você está aí, mas o que você passar, eu estou passando com você. Porque quando você tem a revelação de quem Jesus é na tua vida, não importa o que aconteça.
E aí eu estava namorando. E a minha namorada foi naquela casa. Eu não entendi porque 2 dias depois ela terminou. Mas ela terminou e eu falei, Deus, o que está acontecendo? E Jesus falou, Ronito, não se preocupa não, porque eu estou aí com você. Porque eu estou aí com você. Eu sei que você hoje pode não ter nada, mas eu estou contigo. Talvez alguém tenha te abandonado, mas eu estou contigo. O que você está passando hoje? Quando nós entendemos quem Jesus é na nossa vida, pode acontecer o que for. Podemos passar pelo que for. As pessoas podem até nos abandonar. As pessoas podem virar as costas para nós. Quem era amigo íntimo pode virar inimigo mais ferrenho. Mas quando a gente entende quem Jesus é, você ouve a mesma frase que eu ouço até hoje. Eu sou contigo. Porque hoje, na hora que a Aline cantou a música, Tu és o Cristo, eu falei, Deus, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor confirmou. E o Espírito Santo mais uma vez falou, eu sou contigo. Eu não te abandono. Porque Jesus passa a andar comigo e eu passo a andar com Ele. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Porque não interessa o que você está passando. Não interessa o que você já passou, nem aquilo que você ainda vai passar. Não interessa se você está no último lugar que você queria estar, como eu já passei um dia. Ou você está no melhor lugar onde você poderia estar, como você já sonhou um dia. O que interessa é quem está com você. E Jesus quer estar com você. Eu queria te convidar a colocar a mão no teu coração. E eu queria te convidar a você falar com Jesus nesse momento. Enquanto eu estiver orando, eu quero que você fale com Jesus. Quem você quer que Ele seja para você. Eu quero te convidar a você, na tua intimidade com Ele, ter o teu nível de relacionamento. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entrar na tua presença nessa noite. Queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas o Senhor também escolheu ser nosso amigo. O Senhor escolheu andar conosco e a Tua palavra diz que o Senhor estaria conosco em todos os momentos, em todos os lugares, pelo que nós viéssemos passar. Em tudo o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira e não pode mentir. Nós queremos te agradecer porque a Tua fidelidade, Senhor, se renova nas nossas vidas a cada momento. Pai, eu quero colocar cada um dos meus irmãos aqui nas Tuas mãos. Cada um deles tem, ó Pai, uma história de vida diferente, uma maneira de ser diferente, coisas, ó Pai, da sua intimidade que só eles sabem. Talvez nem a esposa, nem o esposo, nem o pai, nem a mãe, nem o irmão, nem a pessoa mais íntima sabe, mas eles sabem e o Senhor conhece o coração deles. Pai, que essa noite eles não venham te conhecer apenas, ó Pai, como um Cristo só, mas que venham ter a revelação do Cristo, Filho de Deus vivo, que se tornou nosso amigo, e que essa amizade possa ser perpétua até o dia da volta de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, traz cura para o coração ferido, traz renovo para o coração magoado, traz transformação, traz libertação, mas que essa noite seja a noite de restaurar a aliança contigo, de restaurar a aliança com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu queria que você repetisse comigo essa oração. E hoje eu sei que o pessoal da consolidação vai querer matar, mas hoje eu não vou fazer consolidação não, tá? Hoje eu vou fazer junto. Mas eu queria que você colocasse a mão no teu coração e você orasse comigo. Senhor Jesus, essa noite eu ouvi a Tua palavra e eu entendi que mais do que uma história, mais do que alguém numa cruz, mais do que um profeta, um médico, o Senhor
decidiu fazer parte da minha vida e ser meu amigo. Eu quero nessa noite renovar com o Senhor a minha aliança de amigo. Eu quero essa noite renovar contigo e te pedir, caminha comigo, Senhor, todos os dias, porque eu quero ser o teu amigo. Amém? Glória a Deus. Quantos querem que Jesus seja seu amigo? Levanta a mão. Quer Jesus teu amigo? Mais do que ninguém, Ele está clamando aqui que é nosso amigo. Mais do que ninguém, tudo que Ele quer é andar com a gente e ser nosso amigo. Eu queria que você adorasse o Senhor nessa hora com essa música. E eu queria convidar você de novo. Queria convidar você a viver plenamente na presença de Deus. Talvez o teu ministério já tenha te cansado, mas Jesus não se cansa de você. Talvez as coisas da família tenham te cansado, mas Jesus não se cansa de você. Talvez o dia a dia tenha te cansado, mas Jesus não se cansa de você. Jesus continua caminhando comigo e com você. Jesus continua sendo nosso amigo. Amém? Aleluia. Nós somos amigos. Conheça Jesus como seu amigo. Em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, eu quero estar neste lugar.